aí pra quê? Quinto jogo de invencibilidade? Seria a quarta vitória do Cruzeiro, com um empate no meio do caminho, né? Vamos pro quarto jogo de invencibilidade. Antes, e no meio do caminho teve a derrota também para a Universidade Católica? Isso, exatamente, porque aí pegando a sequência, Grêmio, vitória, Goiás empate, Remo vitória e agora vitória de novo, Léo. O Bragantino foi antes da Universidade Católica, exato. né? Então, perfeito, Valu. Mas uma ótima sequência, querendo ou não, com o técnico Arthur Jorge, é uma outra cara completamente de resultado, de entrega dos jogadores, de técnica dos jogadores em campo. Já uma outra situação desde a chegada do Arthur Jorge, e o Cruzeiro derrota o Boca Juniors para se recuperar na Libertadores, Valu. É isso, Léo. Era muito importante essa vitória na noite de hoje. Um jogo grande do Cruzeiro, um jogo grande sim, senhores. Valu, mais de 31 mil aparelhos conectados aqui com a gente. São absurdos. Ó, e quem não deixou o like, se deixar, quem sabe a gente não chega em 40 mil simultâneos hoje, hein? Pra vocês não tem nada impossível, não. É por isso que a gente tá aqui, ó. Meu dia hoje, acordei mal, ó. Isso aqui não é bala, não. Isso aqui é pastilha. Mas é por isso que a gente ama tanto fazer o que faz aqui. Exatamente por conta de vocês. Exatamente por conta de noites de vitória do Cruzeiro. Como essa noite de uma vitória gigante no Mineirão pra cima do Boca Juniors. Léo, Caio e todos que estão conosco. Era muito importante o Cruzeiro vencer. O Cruzeiro volta à liderança, chega a 6 pontos, iguala-se com o Boca e se recupera daquele tropeço. Sim, foi um tropeço, com todo o respeito que merece a Católica. O Cruzeiro ainda vai ao Chile enfrentar a Católica, mas hoje vimos todos os elementos de um jogo de Copa. Eu sei, é muito bonito, vocês viram durante a tarde, eu também gosto. Futebol europeu fantástico, 5-4 do PSG para cima do Bayern, mas a realidade do nosso continente é uma outra realidade. E aqui os jogos são mais físicos, são mais truncados, especialmente quando tem uma arbitragem tão ruim como foi a arbitragem nessa noite no Mineirão. O Cruzeiro no primeiro tempo já havia conseguido fazer uma parte do caminho. O Boca não criou, aliás, o Boca não deu um chute ao gol até os 36 da segunda etapa. Vou até observar depois aqui se conseguiu algum chute no alvo do Cruzeiro, mas faltava a outra parte. A expulsão do Barreiro no final do primeiro tempo desenha um cenário de que no segundo tempo o Cruzeiro ia martelar contra uma equipe que ficou muito bem organizada. O Boca se defendeu muito, mas muito bem. A gente falou aqui, o técnico do Boca usou de formações bem interessantes, um 4-1-3-1, um 5-3-1, até que o Arthur Jorge, por isso foi o meu voto, ele faz uma mexida importante, ele saca, na teoria, aquele jogador que é para você ter em campo para ajudar a entrar numa defesa tão fechada. E coloca mais um centroavante para jogar ao lado do Caio Jorge, o Neiser, coloca o Bruno Rodrigues do lado esquerdo, tira o Romero, traz o Christian para jogar ao lado do Gerson. Aliás, o Christian, hein? Como é bom ter o Christian em campo, hein? Jogou em 3 posições diferentes hoje, ajudou em todas. E aí, no lance do gol, que a gente vê, a bola que o Matheus Pereira não conseguiu fazer, parou de tentar aquela bola pelo alto, ele vê o deslocamento certo do Caio Jorge, e o Caio Jorge bate muito bem, né, pro meio do gol, ali para procurar, o Neiser estava lá e só teve o trabalho de empurrar para as redes. O Cruzeiro não sofreu com o Boca Juniors, que é uma equipe muito bem treinada, a gente lamenta, eu lamento os argentinos praticarem tanto o antijogo, porque eles têm capacidade de produzir o jogo. O Cruzeiro venceu um jogo psicologicamente muito pesado, com o Mineirão repleto, com quase 60 mil, numa circunstância de pressão, porque se o Cruzeiro empata, a gente falaria, deixou escapar sim uma oportunidade de vencer com um time que jogou com 45 minutos, mas hoje o Cruzeiro é treinado. O Cruzeiro é um time treinado hoje. E aí, depois do gol, o Arthur Jorge muda o Cruzeiro de novo, põe o Cruzeiro para ficar com só o Neiser na frente, vem para um 4-2-3-1. O Christian, que foi volante ao lado do Gerson, vai para o lado direito. O Matheus Henrique fica ao lado do Gerson, com o Pereira e o Bruno Rodrigues, mais uma vez, um jogador muito voluntarioso, né? Então, venceu o coletivo do Cruzeiro, Léo Campos. Um jogo muito difícil pelo aspecto mental. É um time chato de se jogar contra, pelo aspecto tático. E o Cruzeiro aproveitou a segunda finalização de dentro da área para fazer uma vitória
que é muito importante na evolução desse time taticamente e também no mental e na confiança desse time para a continuidade da temporada, Léo. É isso, Valu, vitória espetacular do Cruzeiro diante do Boca Juniors, mantendo, inclusive, o seu retrospecto amplamente positivo diante do Boca Juniors no Mineirão. Cruzeiro mandante já vai aí para uma 7ª vitória jogando em casa. E detalhe, hein, naquele confronto que a gente trazia no retrospecto, de maneira geral antes, 7 vitórias para cada lado, Cruzeiro passando na frente nesse momento então, no retrospecto geral desse confronto diante do Boca. Mais de 30 mil aparelhos conectados, mais de 22 mil likes aqui na Samuca TV, número de inscritos subindo, hein, a gente tá perto de virar aí 489 mil, dá aquela conferida aí se você não é inscrito no canal, se não for, se inscreva. Caio Fábio, Arthur Jorge pra você, foi o destaque do jogo hoje, por que, Cainho? Antes disso, você vai deixar o Cruzeiro começa? Que isso, Caio Vai deixar? Fábio. Que isso, Caio Fábio? Que isso, cara? É mesmo, hein? Tem que deixar. Prometeu, tem que Eu cumprir. sou um homem que cumpre promessa. Aí, Chega ó. mais, ó. É. Que careca gostosa! Nossa senhora, vocês estão aqui, vocês estão meio complicados. Ah, O outro fala lá que sentiu alguma coisa lá no Mineirão. Léo Campos, que noite maravilhosa. Valeu pela vitória, valeu. É claro, tudo vale pela vitória, né? Quase tudo vale. Mas enfim, o Boca Juniors é um time difícil de enfrentar demais. Mas o Cruzeiro também é. É um time cascudo, maduro com o Arthur Jorge. Esse Boca chegou pro Mineirão com 14 jogos de invencibilidade. Até enfrentar o Cruzeiro de Arthur Jorge. Não foi um jogo brilhante, mas o Cruzeiro mais uma vez entendeu bem o que deveria fazer em campo e contou com uma ideia do seu treinador que desmontou o Boca Juniors, apostando em uma dupla de ataque com Caio Jorge e Ney Sevilla Real. E aí tem que se falar sim da inspiração do Matheus Pereira para encontrar aquele passe, mas ter pesado um pouco mais a área do Boca, logo no momento em que o Boca tinha 5 defensores, foi muito positivo. Neisser como segundo atacante funciona muito bem, gostei de ver a participação do Caio no segundo tempo, mas principalmente a entrega desses jogadores. Tá muito claro que é um Cruzeiro que não vai abdicar de lutar, de se entregar dentro de campo. Já tem a cara do Arthur Jorge. Ainda vai crescer, mas já tá no caminho. E com essa competitividade, dá para se acreditar muito. Além de uma vitória gigantesca, foi uma vitória contagiante. De verdade, foi muito legal ver o que o grupo de jogadores fez. Vale destacar a partidaça da dupla de zaga. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus foram muito bem. Gerson cresceu no segundo tempo. Christian incansável também cresceu. Arroz substituído cada vez melhor com o Arthur Jorge, se arriscando, sendo um dos melhores atacantes do Cruzeiro. Caio bem. Acho que depois que ele retornou de lesão foi o melhor jogo dele. E Ney Sevilla Real, é claro. Claro, uma ressalva interessante ao Matheus Pereira, que não fez um grande jogo, mas encontrou um passe certo na hora certa. É o Cruzeiro agora, cada vez mais firme em busca de uma vaga para o mata-mata da Libertadores. Quem sabe consiga isso com antecedência. Mas olhando mais para frente, já dá para acreditar demais no clássico que vem pela frente, onde o Cruzeiro vai ter que seguir nessa sequência extremamente positiva, Léo Campos. Verdade, sabadão, baita cobertura aqui da Samuca TV, você já tá acostumado, mais de 24 mil likes aqui com a gente, mais de 31 mil aparelhos conectados, nesta terça-feira de Copa Libertadores, deu Cruzeiro no Mineirão, a vitória pra cima do Boca Juniors, gol marcado pelo Neisser, com assistência do Caio Jorge. Detalhe, hein, Valu, que tava difícil pro Cruzeiro, o time do Boca Juniors, que teve um jogador expulso no primeiro tempo, Bareiro, vem para a segunda etapa, um time muito fechado, aquele time estacionado mesmo, às vezes parecia que estava marcando com 20 jogadores, estava todo mundo recuado, fechado, Cruzeiro tentando alguns cruzamentos, muito pobre de criação, até que o espaço vem, muito em função também dessa mexida do Arthur Jorge, porque o Caio Jorge sobrando um pouco pela direita, com o Matheus Pereira encontrando o Cajota ali na área, pra pequena área, o cruzamento na medida pro Neisser Sevilla Real, e se o Neisser não finaliza, o Kaique também estava aparecendo ali pertinho, ia sobrar pra ele. Nessa jogada bem construída, o Cruzeiro vencendo o Boca. É uma jogada que o Cruzeiro não conseguiu executar durante toda a partida, né? E aí a gente tem que lembrar, né?
Por que o Matheus Pereira estava onde ele estava naquele momento? Porque o sistema mudou. Aliás, hoje falando de sistema, né, o Cruzeiro jogou de 3 maneiras diferentes dentro dessa partida, né? Começou de uma maneira, mudou para outra e depois do gol o Arthur Jorge muda de novo quando faz entrar o Matheus Henrique em campo. Então acontece aquela jogada, Léo, do Matheus Pereira, o passe na medida, né? A corrida do Caio Jorge também na medida. Eu sei que os argentinos apelaram mais uma vez, mas são muito organizados, Léo. É irritante vê-los se organizarem mesmo com um jogador a menos. E é por isso que o time da jogada é tão importante, né? O passe do Matheus Pereira, o deslocamento do Caio Jorge não entrando em impedimento e o Caio Jorge sendo inteligente. Ele não tenta bater para o gol. Ele imagina, e acho que aí é muito do Caio Jorge, mas é também da instrução do Arthur Jorge, né? A área povoada. Tinha Neiser, como você disse bem, que foi quem fez o gol, mas se ele não faz o gol, fatalmente o Kaique faria. E os jogadores hoje, eles estão entregues no bom sentido, não entregues no sentido de não combaterem, entregues ao jogo, mas sobretudo Léo Campos e Caio, a gente vê claramente, entregues à ideia do Arthur Jorge. O Cruzeiro, em outro tipo de circunstância como a de hoje, com 30 minutos, não estou falando nem somente com o técnico Tite, tá, pessoal? Eu vou falar até do ano passado, quando existia um trabalho bem interessante. Você viu jogos no Mineirão onde o Cruzeiro, por vezes, não esteve tão inspirado, e aí começa-se aquela saraivada de cruzamentos na área do adversário. O trabalho do Arthur Jorge é curto, é apenas o 9º jogo, mas me chama a atenção como ele faz com que os jogadores acreditem nas mudanças em si mesmos, o comprometimento do Cruzeiro depois do gol, o time altamente ligado. Claro, a gente sabe que é uma partida não comum, é uma partida de Copa Libertadores contra o Boca Juniors, mas o Cruzeiro tem apresentado esse padrão com o Arthur Jorge na maioria desses 9 jogos que o técnico português comanda o Cruzeiro. Uma vitória construída sob várias circunstâncias de dificuldades, Léo. E é o tipo de vitória que, para mim, em uma escala evolutiva de time pensando na temporada, não é vitória peso 1. A vitória de hoje é peso 2, Léo. Cruzeiro diante do Boca Juniors, jogo grande, Cruzeiro vence, faz 1-0, suficiente para pegar a liderança do Grupo D, se recuperando na Copa Libertadores. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do Arthur Jorge, já, hein, ao vivo do Mineirão, Samuel Venâncio já se posicionando, os testes também na sala de coletiva do Gigante da Pampulha e na sequência a zona mista. Tudo ao vivo aqui na Samuca TV, na noite desta terça-feira. O nosso pós-jogo, você já está acostumado, né? Aqui a resenha demora para terminar, hein? Vamos arrastando aqui. Hoje só termina amanhã. Você já está acostumado com isso, né, Caio Farra? Ah, sim. E hoje, com muito prazer, vamos parar a madrugada. Isso. Porque Caio Fábio já está acostumado com isso aí. Jovem, né, e tal, tudo mais. Thiago Valu está acostumado com isso, só que trabalhando, né? Caio Fábio isso. Não. Mas já tive as minhas madrugadas agitadas, Léo. É isso. Bom, aqui no nosso superchat, a galera mandando ver no primeiro tempo ainda, o Kaique tinha mandado aqui, falando que o Matheus Pereira estava abaixo hoje. A gente tinha comentado aqui sobre esse meio de campo, né, Valu e também o Caio Fábio falaram do meio de campo do Cruzeiro como um todo hoje, que na primeira etapa deixou um pouquinho a desejar, muito do estilo do próprio jogo também. O A1 tá por aqui, falando que esses árbitros estão estudando junto com o futebol brasileiro, o Cruzeiro sempre sai prejudicado. Gaciba tem o melhor emprego do mundo, vamos Cruzeiro! O Leonardo Teixeira também por aqui, falando sobre o controle emocional, o Cruzeiro precisava aí fazer uma aproximação, criar as jogadas para fazer o gol, isso aconteceu para sair o gol aí do Neiser. O Albert aqui mais uma vez, falando direto de Guayaquil, bora uma campanha fora Gaciba. O Cal aqui também, falando sobre a arbitragem do jogo de hoje, tava doido aí para expulsar o jogador do Cruzeiro. O critério do árbitro, né, o Caio, ele tava um pouquinho complicado mais uma vez. O primeiro tempo tava caindo demais no teatro dos jogadores do Boca. Ah, com certeza. Arbitragem péssima do Esteban Ostojic. E olha que é um cara experiente, hein? É árbitro de final de Copa América, de final de Mundial de Clubes, que já apitou jogos de Copa, mas
não lidou com a partida da melhor forma e enervou muito os jogadores do Cruzeiro, né? Não tem como os caras se desconectarem disso. De qualquer forma, foi um Cruzeiro que soube lidar com a situação. Eu até penso, Léo, que a partida contra a Católica trouxe uma lição muito importante pro Cruzeiro, né? Que não adianta ficar caindo muito na pilha de arbitragem. Então, é legal ver esse time rapidamente entendendo como funciona a arbitragem sul-americana e conseguindo passar por cima disso. Daqui a pouco a entrevista coletiva, hein? Assim que pintar o Arthur Jorge por lá, Samuel Venâncio vai nos acionar. Ô, Léo, Oi. só rapidinho, olhando aqui, de acordo com a plataforma SofaScore, o Cruzeiro deu um total de 11 chutes contra 0 chutes do Boca. E foram desses 11 chutes, 2 chutes no gol, exatamente, essa conta aí estava certa, que foi o chute do Caio Jorge, que o goleiro defendeu, e o chute do Neyzer, que acabou sendo gol. E se o Boca não deu nenhum tipo de chute, evidentemente não tem nenhum chute no gol. Então, é um jogo apertado e o Cruzeiro, de fato, fazendo muito por merecer esse 1-0 nesse jogo apertado, Léo. Verdade. Até tem uma defesa, assim, do Otávio, mas foi mais um cruzamento, né? Não foi uma finalização, foi um cruzamento, a bola que passa ali Tem na uma pequena saída área. dele também, mas o jogador já estava impedido, né? Mas legal o Otávio. Aliás, como é bom ter goleiro que sai do gol, hein? Opa! Que legal, hein? Agora, essa dá pra falar, hein? Não foi massa ter um goleiro que saiu do gol? E como foi, viu, Valu? O Otávio estava atento a todos os movimentos. Eu até gostei no primeiro tempo que ele teve um erro de saída de bola logo no início, e aí depois ele começou a rifar a bola quando via que o Boca tentava pressionar, né? Então entendeu rapidamente que deveria melhorar nesse aspecto. Para mim passou no teste, é o goleiro titular do Cruzeiro, por mais que não tenha sofrido tanto. Mas vale destacar que nessa estatística importantíssima que o Valu levantou sobre 0 finalizações do Boca, é um Cruzeiro que cada vez mais com o Arthur Jorge tá cedendo pouquíssimas oportunidades ao adversário, né? Tem a postura mais defensiva, até covarde do Boca Juniors, óbvio que tem, mas é um Cruzeiro que quando a gente olha para os últimos jogos, tá conseguindo proteger bem a sua área, tá conseguindo encurtar os espaços do adversário. Então vale pontuar essa evolução defensiva do Cruzeiro que passa pela dupla de zaga, mas que passa pelo comportamento de todo o time, né? Que tá conseguindo fazer esse time ser bem sólido. Se há algum tempo a gente viu um Cruzeiro espaçado, tendo uma transição defensiva horrorosa, hoje já não é o caso. É isso, olha, daqui a pouquinho o Arthur Jorge, primeiro tá falando o Cláudio Ubeda, o treinador do time do Boca Juniors, e na Conmebol Libertadores o Mineirão até tem 2 salas, né, de coletivas, mas utilizando apenas uma, primeiro falando o treinador visitante, e daqui a pouco Arthur Jorge ao vivo aqui na Samuca TV. No superchat, o Joaquim tá falando, não querendo ser chato, esse aqui que eu já mandei mais cedo sobre a situação do Matheus Pereira, e a gente falou do meio de campo. Agora, o Samuel, aqui com a gente no chat, dizendo para tirar o Christian e colocar o Neyzer ainda naquele intervalo, mas o Alisson já comentando aqui sobre Deus abençoe, menino Ney, ele tem estrela, o Neyzer Vídea Real. William Freitas, esse é o verdadeiro espírito de liberta, jogo estudado e oportunismo. Tava faltando muito isso ao Cruzeiro, né, o Valu? Uma situação de, muitas vezes, tá até vencendo um jogo, cede um empate. Às vezes era um jogo um pouquinho mais complicado e faltava esse time ser mais cascudo. Então, não é que vai dar show sempre, não é que vai ser um jogo brilhoso sempre, mas tem jogo que o placar ele é mais importante, se sobressai, por exemplo, o próprio adversário, né? O que o Boca Juniors estava arrumando não tinha muita técnica, estava muito na questão física e o Cruzeiro parece ter melhorado esse sintoma que estava muito latente no início do ano. Não, o Cruzeiro vai adquirindo, Léo, vai passando de fase, né? Por isso, quando eu falo que foi um jogo de peso 2, esse aspecto mental, tudo é como se fosse um RPG, assim, do futebol, né? Um jogo desse vai numa escala evolutiva. O Cruzeiro tem muito a melhorar, a gente sabe. O meio-campo conseguiu marcar, o time conseguiu marcar, mas não conseguiu jogar no primeiro tempo e durante boa parte do jogo. Mas aí é onde você precisa de ter um técnico com as leituras que mexe os jogadores de posição e faz com que a jogada do gol, porque a gente está falando do técnico, mas eu entendo que ela tem uma atuação direta do Arthur Jorge, né?
É porque é o Matheus Pereira numa outra posição, é o Caio Jorge fazendo exatamente o que ele colocou para o Caio Jorge fazer ao lado do Neiser, e o Neiser mais ali como uma referência. Então é um time, Léo, que nessa sequência que a gente falou, e aí a gente está falando de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? São 4 jogos do Cruzeiro sem derrotas, com 3 vitórias e um empate que a gente estava vencendo até os 51, né? Ali no detalhe que tomamos um empate para o Goiás, porque a gente poderia estar falando de 4 jogos de invencibilidade e de 4 vitórias. E por falarmos em invencibilidade, né? A gente está derrotando um time que, independente, agora vão querer talvez desmerecer, né? A gente sabe como é que funciona, principalmente uma parte da cobertura esportiva de Belo Horizonte. Esse Boca Juniors, que foi derrotado na noite de hoje no Mineirão, não perdia desde o dia 8 de fevereiro. É um time que passou mais de 2 meses sem perder, mais de 70 dias sem perder, e a última vez que havia perdido foi fora de casa por 2-1, enfim. Então é uma equipe difícil de ser batida. E é uma equipe que a gente viu fazer 3 gols no Barcelona de Guayaquil, 2 contra a Católica, e que o Cruzeiro não concedeu nenhum chute no gol durante toda a partida. Então, quando você fala, era um Cruzeiro, Léo, que sofria contra adversários mais fracos, contra adversários, às vezes, mesmo em uma inferioridade numérica, mas é um Cruzeiro organizado, Léo, um Cruzeiro que está procurando cada vez mais fazer as coisas à maneira que o seu técnico pensa. Vai ser brilhante, como você disse, sempre não, mas é um time muito comprometido e a importância de um time treinado, né? O Cruzeiro sabe o que fazer, não consegue realizar bem, sempre, é verdade, mas estou muito satisfeito de ver a evolução, né? Por isso que eu sempre bato naquela tecla, né? Com 10 jogos, você consegue ver a direção do trabalho de um técnico em uma equipe. Pelo menos esse é o meu limiar. Eu, com 10 jogos do trabalho anterior, eu entendia que as coisas não iriam virar. Hoje é só o 9º jogo do Arthur Jorge. Ou seja, eu acho que a gente tem uma margem para crescer em termos de resultados conquistados e o campo. Os resultados do Cruzeiro não estão acontecendo ao acaso, Léo. Eu faço questão de pontuar isso aqui.